Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje, mais uma vez, eu vim aqui para falar sobre as eleições em São Paulo, dessa vez mais especificamente sobre Pablo Marçal, né? E principalmente aí sobre essa questão dessa decisão da justiça que tirou aí as redes sociais do Pablo Marçal, né? Eu interpreto tal coisa, né, como uma atitude que demonstra, que passa uma ideia de um certo desespero, né? Nós vimos um crescimento espantoso, né, do Pablo Marçal, que repercutiu em todo o país, né, em todas as redes aí, e apesar disso ser algo espantoso por um lado, por outro lado era algo esperado, né? Nós tínhamos ali um vácuo, né, que foi deixado pelo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro ele construiu uma ideia de mito, né, de que enfrentar o sistema, de antissistema, daquilo tudo, e depois ele acabou sendo desconstruído. Né? Eu sempre falei sobre essa temática, sobre essa construção do mito do Bolsonaro e de como ela, na verdade, era muito frágil no sentido de que o Bolsonaro nunca foi isso, né? Ele nunca foi um antissistema. Obviamente o Bolsonaro tinha características que hoje a gente fala aí, que não era politicamente correto, esse tipo de coisa, sim, isso de fato nesse sentido ele se encaixava. Porém, por outro lado, o Bolsonaro ele sempre foi ligado ao sistema, né? Então, na verdade, você vê que o modelo que o Bolsonaro governa, ele acaba se aproximando muito, em muitos aspectos, da direita tradicional, né? Neste sentido, para uma parte do seu público, esse bolsonarismo raiz, mesmo com todo o seu fanatismo, acaba que o Bolsonaro passou uma ideia de que não era mais essa figura. Agora, com a sua candidatura para a presidência, né, impossibilitada para os próximos anos, dá um outro motivo para abrir mais essa margem, né? Então, a direita ficou naquela expectativa: quem vai ser a figura que vai substituir o Bolsonaro, né? Falou-se em Michele, falou-se em Tarcísio, mas a figura que melhor sobre capitalizar esse público que foi construído com essa ideia de mito foi Pablo Marçal, né? Pablo Marçal soube construir sua imagem, né, a partir disso. E mesmo, como eu falei no vídeo anterior, mesmo sem o apoio do Bolsonaro, de algumas figuras ali do bolsonarismo, o seu público se cativou com tal figura, né? Com uma figura ali, com aquelas mitadas, né? Mostrar a carteira de trabalho do Boulos e tal. Além dele saber construir isso, ele tem outros elementos que o ajudam, né? A criar essa imagem de outsider, né? Como o fato de ele ser um grande empresário, de ele ser um cara muito rico, então ele usa toda essa coisa da meritocracia, não, enriqueci fora da política, não sei o quê. Coisa que, por exemplo, o Bolsonaro, ele não era, nesse sentido, um outsider, né? Ele construiu isso de uma maneira muito mais artificial, né? Se a gente for analisar comparativamente, de fato, o Marçal ele consegue construir essa ideia de uma maneira mais factual, vamos dizer assim, né? No sentido de que, de fato, tipo como a gente pegar o Trump, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? O Trump era um cara, de fato, totalmente fora da política institucional, pelo menos. Né? Assim também é o Pablo Marçal. Né? Então, ele conseguiu construir isso de maneira muito fácil. E além disso, o Pablo Marçal, ele sabe lidar de maneira ainda mais inteligente com as redes sociais. O Pablo Marçal,
ele é um cara que trabalha com isso, né? O bolsonarismo, o Bolsonaro, né, na verdade, ele utiliza, e a sua rede, né, o Bolsonaro tinha uma rede que utilizou-se disso, né, estrategicamente, por para uma campanha eleitoral, para algumas campanhas eleitorais, na verdade. O Marçal já trabalha com isso há muito tempo. E o Bolsonaro mais do que o Bolsonaro, e o Marçal mais do que o Bolsonaro, ele conhece isso. Então, na verdade, enquanto essa figura do Bolsonaro, ela foi meio que construída por outras mentes, o Marçal é a mente que se autocria, né? Já pegando os acertos e os erros do Bolsonaro, né? Então, ele consegue com muito mais maestria, né, nesse sentido, construir essa imagem, né? Então, assim, gente, é nítido que isso assustou todo mundo que é contra isso, tá contra isso. Inclusive o próprio Bolsonaro, né? Que de maneira, e o Bolsonaro, seus filhos e seus asseclas ali, de maneira muito hipócrita, estão criticando tudo aquilo que eles também faziam. E agora vem o Pablo Marçal fazendo, tomando o espaço que eles construíram, né? Então, MBL, tudo contra o Marçal, mas, como eu disse no vídeo anterior, todos eles ajudaram a construir isso, né? E, por outro lado, a gente vê tanto as figuras de esquerda, quanto aí, Tabata Amaral, outra, inclusive a Tabata Amaral que entrou, e o seu partido que entrou com esse processo, né, judicial para tirar as redes do Marçal, estão querendo impugnar a candidatura dele. Mas o que a gente está vendo com tudo isso, com esse, vamos dizer assim, ativismo judicial, né? Porque geralmente a gente critica, né, no senso comum, as pessoas criticam o judiciário pela sua lerdeza, né? Pelos seus processos serem muito lerdos, muito lentos, muito, né? Serem sempre empurrados com a barriga. Neste caso, no entanto, como em muitos outros nos últimos anos, mas esse talvez de maneira muito mais impactante, na verdade eles pecam pelo excesso de celeridade, que na verdade demonstra, como eu falei, um certo ativismo político e também um não cuidado, um não zelo pelo o sério ordenamento jurídico, né? Então, assim, se fere muitos princípios jurídicos em nome, né, de uma perigosa narrativa de que é por um bem maior. Tal, tal narrativa foi utilizada, inclusive há alguns anos, né, a gente não pode esquecer, para condenar o presidente Lula de maneira extremamente arbitrária. No entanto, agora, muitos setores da esquerda, em nome desse bem maior, apoiam essas arbitrariedades, que vão, aliás, já estão, né, em muitos outros casos aí, que a gente não vou tratar aqui, se voltando contra a própria esquerda, né? Então, não adianta, né? Então, como eu falei, é uma medida de desespero, né? Que o Pablo Marçal está sabendo utilizar muito bem para alavancar ainda mais a sua campanha e se colocar ainda mais como alguém antissistema que está sendo perseguido por tudo e por todos. Então, o que nós vemos é, na verdade, uma ação que na prática está consolidando ainda mais essa possível vitória do Marçal para a Prefeitura de São Paulo, que daqui a alguns anos pode significar também a vitória de Pablo Marçal para a presidência, caso nada seja feito. Bem, e essa história a gente já viu acontecer com Bolsonaro, né? A diferença é que agora nós temos aí uma figura que é muito mais inteligente que o Bolsonaro e muito mais rica, muito mais poderosa e assim, muito mais imprevisível que o Bolsonaro. Então,
talvez esse perigo todo que o Bolsonaro representou seja aí potencialmente muito maior com o Marçal, né? Tal qual aí comparação que eu posso fazer com a bomba, né? Tinha a bomba atômica, que foi de Hiroshima e Nagasaki, e depois teve um projeto de bomba de hidrogênio que era muito maior. Então o, o Marçal tá para o Bolsonaro tal qual essa bomba, né? Então é isso, gente. É bem preocupante, mas é isso. Esse é o recado.